Na sequência, a gente vai, Alberto, convidar o Luiz. Luiz Ataíde, já está aqui nos Pronto, bastidores. vou colocar a luz aqui no palco, como está sendo dito. Professor Luiz, grande Luiz, como estamos? Boa tarde, Luiz, tudo Olá, bem? meus amigos. Tudo bem? E mais feliz agora aqui na companhia de vocês. Pronto. Então, o Seja Luiz vai apresentar para a gente agora o seminário A Nova Harmonia Planetária, né? Eu estou conduzindo, parece que eu estou passando por cima de Cássio, é porque Cássio vai ter que se ausentar da sala e eu vou gerenciar a sessão de seminários até o final. Então, já me adiantei. Então, Cássio, as colocações dele. Não, tá perfeito. A sala é nossa, fique à vontade. Luiz, nosso estudante aqui do curso de bacharelado em Física da Universidade Federal da Bahia, tem diversos trabalhos que ele vem publicando livros e apresentando em diversos eventos e trabalha como astrônomo amador há alguns anos já, né? Tem participado de diversas edições do curso de extensão em astronomia. E você é da casa, eu vou te deixar à vontade para você se apresentar também um pouco melhor, tá? E como o Roberto falou, por algumas questões aqui eu vou ter que me ausentar e deixar a condução aí com o Humberto na condição de confiança. Ok. Né? Muito obrigado. Na certeza que vocês terão um excelente finalzinho de tarde aqui nessa live. Valeu. Tranquilo, obrigado, prof. Pronto, Luiz. Então, a gente pode começar a sua apresentação. Vamos ver se eu ainda lembro os esquemas daqui. Que já tem um tempo que eu não uso esse StreamYard, mas vamos lá. Pronto, aqui os slides. Pronto, tá aí. Então, o professor Cássio, ele já fez a sua apresentação, né? E eu acho que a gente pode começar. Então, bom seminário, Luiz, e a Vamos gente lá. se vê daqui a 30, 40 minutos. Um abraço. Tranquilo. Meu áudio tá bom? Vocês me ouvem bem? Está. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Coloquei a apresentação. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Eu estou reaprendendo online. Tranquilo. Peraí. Acho que é aquela outra que estava o meu rosto. Eu acabei apertando errado. Deixa eu ver aqui. E a apresentação do lado. Daqui a pouco ela aparece. Deixa eu ver aqui. É a apresentação. Mas ela está aqui. O problema só é como colocar a apresentação novamente. Pronto. Acho que eu já estou encontrando. Encontrei. Pronto. Acho que essa aí que é a ideal. Pronto, essa aí. Eu vou sair da sala, então. E Joia. Me ouve bem, prof? Ouço. A plateia, muito provavelmente também. Então, bom seminário, Luiz. Obrigado, prof. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a nova harmonia planetária. É um tema um pouco desafiador de apresentar, porque ele passa por conteúdos prévios de outros trabalhos que eu já desenvolvi aqui ao longo desses 15 anos de curso de astronomia, para minha felicidade, participando aqui sempre, também ajudando na coordenação. É preciso fazer agradecimentos, né, ao CNPq, à UFBA, ao Instituto de Física, Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, a UBA, a União Brasileira de Astronomia, né, comemorando aí os 200 anos do patrono da astronomia brasileira, do Pedro II. Aqui estão meus contatos, tá? Então, quem quiser mandar alguma coisa, o conhecimento é sempre ampliado, a gente está aprendendo o tempo todo. Alguém pode saber alguma coisa que pode complementar esse trabalho aqui, pode me mandar. Alguém pode fazer uma crítica que não gostou de alguma parte, também fica à vontade. Tá aí o Instagram, tá aí o blog. O blog está no ar desde 2009 e o meu YouTube também tem muita coisa lá, os vídeos e tal. No blog, inclusive, tem um link, vocês podem baixar esse PowerPoint aqui, tá? E outros. Existe, na verdade, uma versão mais completa dele, mas fica muito grande. Como eu disse, é um pouco desafiador falar desses temas aqui, mas vamos tentar, né? Então, a nova harmonia planetária. E aí, como eu disse, é preciso falar de alguns conteúdos anteriores, mas eu não vou, por exemplo, aqui apresentar a teoria do Zenit, que é o tema do primeiro livro, o movimento aparente helicoidal, a variação reversa, sim, eu preciso falar um pouco dela, falarei bastante rápido. E aí entra as novas coordenadas heliométricas e a nova harmonia planetária, tá? Que é o tema da apresentação, que é o tema principal. Os slides em que eu passar mais rápido é porque não tem um conteúdo tão importante assim para nossa compreensão. E também alguns temas precisam ser abordados, tipo ciclos de Milankovitch. Então, como é do conhecimento de todos, provavelmente chegar nesses slides eu devo passar um pouco mais rápido, tá?
E também alguns produtos educacionais foram desenvolvidos. Se der tempo aqui, lá no fim dos slides tem algum produto, eu acho que 1 ou 2 produtos dá para falar, tá? Então, primeira coisa, variação reversa dos períodos do dia solar. Vamos compreender isso aqui rapidamente numa apresentação bem sucinta. Então, é preciso entender o que é o dia solar, né? Que é diferente do conceito de rotação. É o intervalo entre 2 passagens consecutivas do Sol no mesmo meridiano. Ele é 3 minutos e 56 segundos mais longo que o dia sideral, né? Então, daí, por ele ser um conceito diferenciado. Aí vamos para uma figura do Kepler de Oliveira, lá do Rio Grande do Sul, que demonstra perfeitamente. Então, vejam que o Sol recebe zênite no meridiano. Quando esse meridiano, de novo, está apontado para o Sol, a Terra girou mais do que 360 graus. Se ela girar apenas 360 graus, esse meridiano aponta para um outro ponto, que não é exatamente o raio do Sol que ele estava levando. Para ele pegar o raio do Sol em zênite, ele tem que fazer esse giro a mais, ok? Também aqui vamos passar rapidão, primeira e segunda lei de Kepler, né, que é necessário para compreender o tema. Então, primeira lei de Kepler, os planetas giram em torno do Sol em uma elipse, tá? O Sol é um dos focos, o outro foco é vazio. E a lei das áreas, né, que o planeta, quando trafega no periélio, nessa parte do triângulo imaginário que está numa cor aí meio verde, ele trafega mais rápido. E quando trafega longe do Sol, ele trafega mais lento. Dado um mesmo tempo, claro, ele vai andar uma distância maior na órbita desse lado do que do outro lado, vai andar uma distância menor. E a segunda lei nos diz que esses 2 triângulos imaginários têm a mesma área, o que eu acho bastante surpreendente. E aí vamos falar um pouco também, rapidamente, do analema do Sol. Vejam, toda essa parte de conhecimento que é tácito, que é de todos da astronomia, eu estou tentando passar aqui um pouco mais rápido para chegar nos pontos que eu preciso mostrar. Então, está aí o analema visto no céu. Nessa visão do céu, observa que o novembro está aqui à direita da tela, tá? Na curva de baixo, eu vou me referir à curva de baixo do analema e vou me referir à parte de cima do analema. Então, observa que nesse lado de cá, né, nós temos o novembro e temos o fevereiro do lado de cá, para vocês que estão vendo aí na tela. Só que quando a gente coloca o analema no chão, ou seja, os pontos em zênite solar ao longo de um ano em uma mesma hora de Brasília, nós vamos ter o calendário invertido. Então, esse é um ponto que precisa atenção. Veja que agora o novembro ficou deste lado, da metade de baixo do analema, da metade maior, da curva maior, e o fevereiro está do lado contrário, tá? E então, aqui está o analema no chão, né? Como eu coloquei uma vez na internet, foi um pouco de polêmica, as pessoas não compreendem ainda que o analema pode ser, sim, fixado no chão, pegando todos os pontos de zênite solares. Os dados são do Observatório Naval Norte-Americano. Então, está aí o analema no chão, o famoso analema no chão. Aí tem mais algumas imagens. O Antônio Carlos Graça Souza me deu de presente essa aqui, que eu adoro, e essa mostra exatamente a confusão do calendário. Se estamos na Terra e olhamos para o céu, o novembro é de um lado. E se estamos de costas para o Sol, digamos assim, olhando para a Terra, está do lado contrário, tá? E aí vamos usar os simuladores da Universidade de Nebraska, que mostram movimentos do Sol. Esse é o simulador, ele vai mostrar o Sol percorrendo ali naquele analema, que é aquela figura do 8, né, como a gente mostrou nas imagens anteriores, ao longo de um ano. E vamos acompanhar a revolução da Terra com 2 simuladores de Nebraska. Então, está aqui os 2 simuladores na tela. Eu convido vocês a prestarem atenção no simulador primeiro da esquerda, esse que tem uma órbita, e está ali o planeta numa data que é 21 de dezembro, e eu vou passar alguns slides aqui, o ano vai ocorrer, ele vai fazer essa revolução em torno do Sol, e aí com as datas importantes. Então, 5 de janeiro, que é o periélio, a data mais próxima do Sol, está aí. 12 de fevereiro, que é uma data que começa da parte do analema embaixo, depois eu falo do analema, que é o segundo simulador. Vamos olhar só para a órbita, tá? Uma data em maio, a data lá em cima agora, na curva de cima do analema, a data do solstício de inverno para nós, né, que ela é 21 de junho, o afélio, que é o 5/7, a data mais afastada do Sol, 25/7, que é a data do outro lado do analema, de novo a data ocorre às vezes 31 de agosto, que é o vértice do analema, onde ele se encontra, o ponto, né? Depois 3 de novembro, que é a parte da curva do analema de novembro embaixo, para finalmente chegar no solstício 21 de dezembro, que é onde a gente começou o ano, tá? Então, observa no simulador da esquerda, que está na mesma posição. Eu vou voltar, e agora a gente vai falar do outro simulador, do segundo, tá? Então, esse segundo aqui, que está com o Sol no analema, do lado de cá, vocês têm 2 simuladores na tela, observa que ele está no solstício, então ele está no ponto mais sul do analema. Quando tocamos, periélio, então 5 de janeiro ele andou um pouquinho, depois 12 de fevereiro
é a parte lateral do analema da curva de baixo, depois ele vai para o vértice, depois a parte do lado contrário da curva de cima do analema, depois ele vai para o outro solstício, depois ele vai para o periélio, depois ele vai para o vértice novamente, não, perdão, o vértice agora era outra parte da curva, aí ele chega na outra parte, ou seja, são os pontos de inflexão do analema, tá? E aí finalmente chega no solstício, que é onde completa a revolução em torno do Sol. Então, nós olhamos o planeta trafegando na órbita e olhamos o dia a dia do Sol no analema. Mas onde está a variação reversa? Então, essa é a pergunta que fica depois que a gente olha essa viagem, né? E aí a gente precisa se lembrar que o planeta tem dois regimes de variação de velocidade. O planeta apresenta sua velocidade diminuindo de 5 de janeiro até 5/7, data do periélio até o afélio, e quando passa de 5/7, o planeta começa a acelerar até 5 de janeiro de novo. Então, a seta vermelha significa a velocidade diminuindo do planeta e a seta azul, velocidade aumentando. E aí o dia solar, ele apresenta essas 4 variações, que são os pontos de inflexão do analema. Se o analema está no chão, vamos considerar que está no chão esse pequenininho que está aí do lado, acima da tabela. E o Sol todos os dias faz de leste para oeste, todos os dias em meio-dia de Brasília ele toca em um desses pontos da curva. Assim, todos os dias ele faz esse desenho, tá? Logicamente, se ele tem a data de 3 de novembro, que é a data de cá, da parte da curva sul do analema. Deu meio-dia, ele caminha tudo isso, obviamente o Sol está adiantado. Isso é preciso pedir licença da física e dos físicos, por isso está aí na lâmina, porque o dia solar não tem velocidade, né? O dia solar tem período. Quem tem velocidade é o planeta. Mas é só um conceito, então por isso aí as aspas também na lâmina. Então, de 3 de novembro, vejam que a tabela lá em cima mostra, está vermelho porque o Sol começa a retardar 3 de novembro, vai até 12 de fevereiro. Passou o calendário da ponta do fim para a ponta do início, tá? Depois que ele chega ali, ele tem um período de 12 de fevereiro até 13 de maio em azul. Seria uma variação comum, porque aí o planeta acelera e o dia solar também. Passando para uma outra tabela que mostra o confronto entre a velocidade do planeta e a variação de períodos dos dias solares, a gente já percebe que esses períodos ocorrem de forma nem sempre igual ao do planeta. Tem momentos que o planeta está acelerando e o dia solar acelera e desacelera, e tem momentos que o planeta está desacelerando e o dia solar também acelera e desacelera. Então, isso ocorre. Então, aqui estão as datas, né, mais precisamente de cada parte dessa variação, e aqui um analema com as setinhas ali do lado direito, lembrando que o Sol faz esse caminho todos os dias, né, de leste para oeste. O analema está com o calendário aqui como se estivesse no chão, tá? Então, precisamos ter atenção a esse detalhe. Então, ele, por exemplo, 12 de fevereiro, ele caminha muito pouco, a hora é a mesma. 3 de novembro, ele caminha tudo isso, ou seja, 3 de novembro ele tem um período menor, né? Ou seja, ele está mais adiantado o Sol, né? E aí, 3 de novembro em diante até 12 de fevereiro, cada vez o Sol vai mais ficando mais lento. Eu tenho feito nos grupos, quem acompanha os grupos aqui de Zap, de imagens aqui dos prédios, por exemplo, às 18 horas. E aí está cada vez mais claro, né? E aí estão as setas que mostram para nós os detalhes. Então, são os 4 pontos de inflexão, os 2 da curva de baixo, 2 da curva de cima, e o afélio e o periélio. Então, ele vem retardando de 3 de novembro, quando passa pelo periélio, começa a desacelerar o planeta. Então, dali de janeiro a fevereiro, onde estão as setas, vai ser uma variação comum. De novembro até a seta de janeiro, a variação é reversa, porque o planeta vem acelerando para buscar a data de janeiro, porém o Sol se retarda nesse período. E aí, essa é uma figura, eu gosto bastante, tanto que eu fiz umas camisetas e estou enrolado, viu? Todo mundo me cobra, cadê as camisetas? Mas agora eu vou conseguir produzir para vender a preço de custo para quem quiser, tá? Não é para eu ganhar dinheiro, é só para realmente difundir a ideia e divulgar o trabalho. Mas, enfim, variação reversa quando está em vermelho, variação normal quando está em azul, né? E aí estamos pintando os analemas pelo chão aí da cidade, em alguns lugares também para demonstrar esse conteúdo. Aqui é a ocorrência das variações na órbita, né? Então, onde elas ocorrem em cada data, as setas amarelas mostram afélio e periélio, os pontos de solstício, perdão, afélio e periélio está na linha reta do centro dessa imagem da órbita, tá? E aqui, sem considerar afélio e periélio, somente as 4 variações do analema. Então, veja que quando o analema entra em curva, o Sol retarda, né? Vamos botar o retardo entre aspas. Quando entra na outra curva de cima, tem essa outra seta vermelha demonstrando a curva de cima. E nas 2 retas do analema, o Sol se adianta, vamos botar as aspas, tá? Porque não é velocidade do Sol, é período.
E aí apontamos também a coincidência nonalema, né, que o solstício ocorre basicamente 14 dias próximo do Ofélio e do Periélio, cada um do seu lado. Tem vídeos no YouTube no meu canal, basta pesquisar por velocidade do dia solar, diversos vídeos, fiz essa pesquisa desde 2012, eu acho, quando começa, e aqui estão alguns resultados. E aí, por exemplo, vejam que tem um vídeo lá, 1.437 minutos, né? 1.440 minutos é quando são 24 horas exatas. Então, temos ali um dia solar com menos de 24 horas e temos dias solares com mais do que 24 horas. O maior dessas medições aí, o de 29h30 do 10. E onde eles estão no calendário? Ora, vamos mostrar com a setinha. Aqui estão, né? Então, por exemplo, fevereiro, eu tenho aqui uma imagem de 12 de fevereiro, às 17h41. Olha a claridade que tem. E aí, outra imagem da mesma data e hora, outra imagem da mesma data e hora. Agora eu vou mudar a data na mesma hora. Agora eu peguei ali onde está a seta em setembro. Lógico, setembro o sol estava o quê? Mais adiantado, né? Ele caminha mais até essa metade do Nalema. Lembrando que eu estou com o Nalema aqui fixado no chão. E olha o que aconteceu com a imagem. Os carros acendem faróis, como se fossem à noite, né? Então, isso comprova que retarda e adianta o sol, digamos assim, lógico, com licença da física e dos físicos. E aqui, outra imagem, sim, com os carros com faróis acesos. Mas por que elas ocorrem, né? Então, aí até o momento da escrita do segundo livro, eu só tinha identificado a variação e mostrado que ela ocorria. Se perguntar, Luiz, beleza, por que ela ocorre? Luiz não tinha encontrado. Aí Luiz só encontra isso no segundo livro, que são as coordenadas heliométricas, né, para poder explicar por que as variações ocorrem dessa forma. E aí vamos utilizar a trigonometria, né, com Pitágoras. Atenção, porque é um sólido novo que vai surgir aqui, não tem a matemática diferencial, porém o Pitágoras é suficiente porque ele está preocupado em medir uma secção do que seria um sólido, tá? Então, a aplicação do Pitágoras funciona perfeitamente porque estamos apenas dando a medida de altura e de distância desse sólido que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, a inclinação do ângulo da Terra, 23,43, né, a data do solstício de junho é 151 milhões de quilômetros, a gente transforma isso numa hipotenusa. Então, se eu tenho uma hipotenusa, se eu tenho uma inclinação, eu posso fazer o resto do triângulo imaginário para encontrar as medidas da órbita. E aqui está na figura, que é mais didática do que a gente lê. Então, veja que a hipotenusa está aqui, 151 milhões, a inclinação do eixo é a inclinação que tem da Terra. Encontramos essa segunda medida, e a que mais nos interessava é esta terceira medida do triângulo, que aí está dando 60.348.000 quilômetros e alguma coisa, tá? Ou seja, o argumento de que diziam que não havia influência, eu já ouvi isso de algumas pessoas muito bem preparadas, de que o Sol não fazia essa interferência por ele ser tão grande e ele se comportar como uma parede reta, porque ele é 110 vezes maior que a Terra, já cai por terra aqui. Então, ele tem 1.392.000 quilômetros de diâmetro. Se a Terra afunda 60 milhões em relação a ele, afunda quer dizer, né? Se coloca isso levando em consideração que o eixo está pareado para cima ali, norte-sul da Terra. É uma referência geométrica. Logicamente, no outro solstício, 147 milhões de quilômetros de distância, o lado menor com 58 milhões de quilômetros, e aqui está ele do outro solstício, a Terra lá em cima, inclinação do eixo em proporção, distância em proporção, e aqui nos interessa que é essa o terceiro lado do triângulo, 58 milhões de quilômetros. Então, o equador da Terra, segundo essas sugestões, é alinhado com um equador do Sol. Vamos chegar já já na heliografia, porque quando eu chamo de coordenada heliométrica, é justamente porque é um outro sistema diferente da heliografia que já existe, tá aqui mais na frente. E, logicamente, então, nos equinócios, o raio do equador da Terra, temos que considerar que seja um equador do Sol, tá? É só uma consideração geométrica. Aqui está uma imagem geral, então, a Terra num solstício, a Terra no outro solstício, o Sol no meio. Nessa escala não daria nem para ver o Sol, porque ele é 83 vezes menor do que esse espaço total, botamos uma lente, e a Terra, claro, está invisível. Mas olha só o tamanho da distância, né? E aí também a gente já enxerga a proporção. Vejam que a unidade astronômica, que é essa distância média, 150 milhões de quilômetros mais ou menos, a distância total do que ela paira e do que ela afunda em relação ao Sol é 80% da unidade astronômica. É uma distância muito considerável. E aí, de acordo com o ZEL, lá da NASA, né, o Sol tem uma declinação de eixo em relação ao eixo da Terra de 7 graus e 25. Então, com isso, em um equinócio, a gente enxerga melhor uma calota do Sol, do que seria o norte do Sol, e no outro equinócio a gente enxerga mais outra calota do Sol, do que seria o sul do Sol. Então está aqui a imagem
da heliografia, como é conhecida, por isso eu chamo coordenada heliométrica, porque é uma outra sugestão de coordenada pareada com a coordenada da Terra, considerando que o eixo do Sol está alinhado com o eixo da Terra, considerando que o Equador está alinhado um com o outro. Essas considerações geométricas já a gente vai ver para que servem. E aí alguns conceitos novos precisam ser repensados. A gente fala muito em astronomia zênite e nadir, né? Então, zênite solar no verão, o Sol incide em zênite no trópico de Câncer e no trópico de Capricórnio. E nadir é o ponto abaixo do pé do observador. Então, se eu sou um observador, estou em pé no trópico nesse dia, o verão, eu vou ter zênite, o Sol está exatamente em cima da minha cabeça. O ponto nadir está abaixo dos meus pés. Mas o ponto de origem no Sol não tem nome, a gente não tem um conceito para dizer, lá não é ponto do zênite, o zênite é aqui. Então, vamos chamar de origem do zênite, né? Precisa ser batizado. E também o equador espacial solar projetado não existe, né? Porque o Sol não tem um equador, digamos. Até tem que é aquela massa caótica da heliografia. Mas dentro da heliometria, se eu considero aquele equador pareado, eu preciso fazer aquela trigonometria. Lembrando, não é uma matemática para o sólido todo, é uma matemática apenas que mede a secção do sólido, tá? Por isso o Pitágoras funciona. Então, é um outro conceito que não existe, também precisa ser batizado. E aí a gente pode marcar o Trópico de Salvador no Sol, claro, 12,97, né? Ao norte do Sol. Claro, Salvador é sul quando ela toma o Sol em zênite. Em Salvador, esse raio está saindo, então, do norte do Sol, né? E, claro, outras localidades podem determinar os seus trópicos solares. E aí, quando o Sol chegou em zênite em Salvador, essa imagem curiosa ocorreu, a NASA disse que o Sol estava sorrindo, entre 26 e 27, exatamente dias do zênite solar entre Feira de Santana e Salvador, olha aí. E aí, por isso, essa imagem está aqui na apresentação, porque ela é pitoresca. E aí, o deslocamento total, aquilo que eu já adiantei falando, né, são 119 milhões de quilômetros, 85 vezes o diâmetro do Sol, ou 81% da unidade astronômica. Então, é um deslocamento considerável. E aí, a velocidade média foi medida da obliquidade, né, de 27.171 quilômetros. Eu, às vezes, preciso pescar aqui no outro monitor, porque tem uns desenhos, botões aqui que ficam na frente, exatamente, de algumas informações, tá? E aí, a velocidade média. Comparando a velocidade do deslocamento pela obliquidade. Então, vamos chamar esse deslocamento de deslocamento pela obliquidade, tá? Ela vai subir nesse sólido e descer nesse sólido. Vamos dizer que é um deslocamento pela obliquidade. 27 mil quilômetros com essa velocidade, em contraste com a velocidade orbital, a gente encontra uma razão harmônica entre elas. E aí, a velocidade da obliquidade elevada a esse expoente fica igual à velocidade orbital, e a velocidade orbital a este outro expoente fica igual à velocidade da obliquidade, considerando uma operação φ e outra ψ, uma sobre a outra, a constante da Terra, 3,9490. E aí, se utilizar a velocidade média, dá 3,98, que é esse número. E aí sai o livro, né? Então, vou falar aqui rapidamente do livro, mostrar a capa dele da versão em inglês. Tem também russo, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano. Tem prefácios dos meus amigos, professor César Rico, professor Alberto Brum, meus dois pais na astronomia, e um dos meus irmãos de astronomia, professor Antônio Carlos. Então, o livro tem 3 prefácios, para minha alegria. Essa é a versão em russo, essa é a versão em alemão. Esse, meu Deus, eu nunca sei se ele é italiano. Meu Deus do céu, o idioma você sabe, a gente nunca domina o idioma 100%. Acho que esse aqui é francês. E aí vamos falar, então, um pouco da razão da centricidade e obliquidade, que é um achado matemático do trabalho, para chegarmos na nova harmonia. Então, aquele sólido que foi descrito ali nos slides passados, está aqui desenhado de forma transparente. A tampa desse sólido é essa imagem verde, e a órbita terrestre está aí nesta figura azul, com sua inclinação correta de 23 graus e alguma coisa, tá? Então, se olhamos da câmera 1, olhando exatamente a órbita perpendicular a ela, vamos ver a órbita com a excentricidade que ela tem, que é 0,017. E se olhamos de cima da câmera 2, vamos ver uma outra excentricidade. E aí é que começam as hipóteses. Se a gente zerar, vamos adiantar logo, se a gente zerar essa inclinação, essa excentricidade vai a zero, isso vira um cilindro perfeito orbital, é uma hipótese. Bom, então já adiantei, está aqui o slide, já vou passar o slide para a gente ganhar tempo. E aí uma lei geral de excentricidade, a obliquidade pode ser descrita. A excentricidade máxima é 1, né, quando a elipse se desfigura. Então, a elipse, a excentricidade aumenta tanto, chega a 1, ela deixa de ser elipse e vira uma linha. E a excentricidade vai a 0 quando ela vira um círculo perfeito, né?
E aqui provavelmente a excentricidade de meio, então, seja visualizada se a gente visualiza um círculo perfeito de 45 graus de visualização. Se eu visualizo ele nessa inclinação de 45, sendo um círculo perfeito aqui, eu vou ver uma elipse com a excentricidade de meio, dada a declinação. E aí a gente pode afirmar a equação W é ômega ômega, porque no lugar do ômega você pode colocar o grau que você quer observar para poder fazer a descrição de que inclinação você está, que excentricidade você consegue ver. É um aparato matemático. Como 0 grau possibilita a visualização da elipse, optamos a constante 1,89, que dá 0,011, esse número que aí está. Basta substituir ômega pelo valor da declinação que você queira, então você bota ali a declinação da Terra e você vai encontrar. E aí a gente fez uma tabela de 90 graus até zero, claro, porque seria inútil a partir dali, e a gente observa que a excentricidade da Terra, que é 0,0167, já está ali entre a primeira e a segunda excentricidades, aqui dessa tabela, tá? Então, apenas 3 valores aqui na apresentação por isso. E aí a gente pode anunciar a equação excentricidade e obliquidade da Terra, que é essa. Se a gente fizer a conta aqui, 1,488 dividido por 89, dá exatamente a excentricidade da Terra. Mas, Luiz, aí alguém pode falar, mas por que 89? Pode ser que 89 graus e meio, né, antes do 90, com 90 com certeza não é mais elipse, você está vendo uma linha. Mas 89 foi a sugestão do trabalho. Pode ser 89,5, pode ser 89,9, é só definir com um aparato computacional para uma pesquisa futura com mais aparato, qual é exatamente a constante perfeita. E aí, determinar a declinação do ponto de vista aproximado, onde a órbita vira uma projeção circular. E aí está a órbita com a projeção circular, considerando a constante 1 sobre 89. Então, vejam que a câmera verde, que é a câmera 2, perdão, a câmera 1, a câmera azul, ela visualiza exatamente a órbita com a excentricidade que tem, está perfeitamente perpendicular. Se eu declinar 1,48 graus para um lado, na distância de um solstício, ou 1,48 graus para o outro lado, eu verei a órbita perfeitamente circular. Então, isso refuta aquela hipótese de, será que se zerar a inclinação, a órbita teria uma projeção redonda, circular perfeita? Não. Então, mas então qual é a visualização da órbita de cima do sólido? A câmera 4 mostra. Ela está 0 grau do sólido, ela mostraria uma excentricidade 0,2466. E se deitarmos o ponto de observação, que é a câmera 5, a excentricidade é maior, 0,73, segundo a tabela, como está medido aí, ok? Então, é uma razão, a excentricidade e a obliquidade é um aparato matemático para medir da órbita da Terra e dos outros planetas. Então, isso aqui eu já falei, subtrair, somar 1,48, vou passar pelo slide. E aí, outra coisa que precisa ser batizada é esse sólido. Né? O sólido não tem nome, porque não existe um sólido geométrico de base elíptica. A elipsoide é quando a gente pega uma elipse e gira ela no eixo maior, isso é um elipsoide. Ou gira ela no eixo menor, isso é um elipsoide. Mas um sólido de base elíptica não existe. Né? Então, precisa ser batizado também. O cilindro ele tem que ter base circular perfeita, aí é cilindro. Tá? E aí, investigar se a projeção cilíndrica ou desse sólido pode abrigar variações de Milankovitch. Então, se eu estou falando de geometria, tinha que trazer Milankovitch, tá? E aqui eu vou passar rápido, porque os colegas conhecem, mas era basicamente discutir as variações de Milankovitch, se elas podem ser abrigadas no mesmo sólido orbital, né? E aqui esse gráfico já mostra que não, porque a obliquidade varia em uma forma diferente da excentricidade, que é a linha lá de cima. Então, vejam que eu tenho momentos que a excentricidade está reduzindo e eu tenho obliquidades aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Então, elas não seriam abrigadas no mesmo sólido, tá? Mas as variações não são síncronas, é o que eu estou dizendo aqui nesse slide. E aí é possível descrever, sim, para cada configuração que a Terra apresentar. Por exemplo, ela hoje tem essa excentricidade e essa inclinação. Pronto, eu posso determinar a projeção cilíndrica perfeitamente dela, tá? E qualquer outra configuração que ela apresente. E aí, se é para discutir a geometria, tivemos que pensar no cone esfera, né? Não só na órbita da Terra. E aí o cilindro, quando a excentricidade aumenta, a obliquidade aumentaria. Então, estaria abrigado dentro do cilindro. Então, nas 3 formas, as elipses não deformam, né? Então, a elipse tem uma regra de não deformidade. Elas ficam todas do mesmo tamanho, lados iguais. Então, isso não ocorre com sólido derivado de quadrilátero. Matematicamente, você pode determinar qual a obliquidade de um corte de um círculo pode ser obtida uma elipse de igual excentricidade, só que extraída de um cone. É preciso fazer as contas e os comparativos. É um estudo matemático.
pode também determinar quais aberturas de diferentes cones com que obliquidade o corte foi feito. Né? Tendo o aparato matemático, se consegue calcular. A condição de não deformidade é observada em elipses derivadas de cortes em cones, que também é surpreendente, porque o cone tem uma ponta com um diâmetro e a outra ponta com outro diâmetro. Você corta uma elipse que é enviesada, ela fica igualzinha dos dois lados, independente da inclinação que você corte, independente da razão de abertura desse cone. E aí está uma demonstração que é um círculo girando dentro de uma semisfera verde. Veja que o lado de longe da esfera você pode escolher qual você quer e elas ficam do mesmo tamanho. Também, por exemplo, um tanque gigante, né? Você olha o tanque gigante do lado de lá, a imagem que você tem da elipse é idêntica à que está próxima de você, né? Isso não ocorre no quadrilátero. Então, está aí uma calçada que tem toda a mesma largura, mas quando a visão se distancia, você vê uma deformidade. Então, isso não ocorre com a elipse. E aí, finalmente, chega na nova harmonia planetária. Então, esses aparatos matemáticos, a variação reversa, são a base. E aí, partindo das fórmulas das velocidades harmônicas, que é essa fórmula aqui, a gente fez as medidas também para os outros planetas, né? Usando a mesma metodologia. Então, inclinação do planeta, órbita, o sólido orbital de cada planeta, a gente mediu tudo aqui direitinho e chegamos a essa tabela. Então, eu tenho uma tabela um pouco melhor no outro slide, eu vou chegar nela e eu posso voltar aqui, caso alguém da audiência peça. Olá, minha colega Tâmara, prazer revê-la, Tâmara, grande abraço você aqui presente com a gente. Então, vejam que, por exemplo, a Terra tem lá a sua inclinação 23 e a constante média 3,94. Marte com inclinação de 25 e a constante 3,70. Saturno com 26 e a constante 3,40, assim por diante. Está tudo aí na tabela, tá? Foi tudo medido dos planetas, dados da NASA. E aí ela se define pela inclinação do eixo. Aí começa a aparecer as harmonias, né? Então, Terra, Marte, Saturno e Netuno, velocidades harmônicas entre 3,2 e 3,9. Já é uma surpresa porque são rochosos, outros gasosos, uns estão próximos do Sol, outros estão longe e os números batem com uma perfeição, uma proximidade muito grande. É surpreendente. Então, Vênus e Júpiter, que tem menor declinação, possuem velocidade harmônica entre 28,7 e 34,6. E aí, a harmonia é perfeita, porque se você considerar que Vênus e Júpiter são cerca de 10 vezes maiores que a da Terra, pode observar que as velocidades harmônicas são 10 vezes maiores, né? Então, é uma relação de inversamente proporcional, diretamente proporcional. A Terra apresenta dados similares a Saturno e Netuno, que é a sexta e oitava órbitas, em relação à velocidade harmônica. Apesar de terem tamanhos orbitais completamente diferentes, a Terra ser rochosa e os outros dois gasosos. Os dois últimos são especiais, e aí é preciso de um cuidado, porque Urano tem 97,77 de inclinação, né? Ele passa dos 90. Então, se considera 0 aqui, 90, ele tem 97 alguma coisa, 97,77, pelos dados da tabela da NASA que eu peguei. Se a gente colocar 97 na trigonometria, mais do que 90, dá um grau negativo. Como não pode existir o grau negativo, ele tem que ter uma inclinação. Colocamos 7,77 para Urano. E aí é surpresa, como um círculo trigonométrico a cada 90 graus. A inclinação de 7,77 é o triplo da de Vênus, né? E a velocidade harmônica, então, é um terço desse. Então, Urano, com essa inclinação de 7,77, harmoniza perfeitamente. Mercúrio não apresenta inclinação, né? Mas segue o padrão de apresentar número maior para velocidade harmônica e inclinação muito menor. Se aumentar 100 vezes a inclinação de Mercúrio, ele fica entre Vênus e Júpiter. A harmonia é perfeita porque se reduzir a velocidade harmônica em 100 vezes a de Mercúrio, vai ficar próximo da de Júpiter. Porque Mercúrio, como ele é bem diferente, gira bem rápido em torno do Sol, inclusive as leis de Newton não dão conta 100% dos movimentos de Mercúrio. É preciso fazer correções relativísticas, né? Olá, Ângela, boa tarde. E aí ele fica próximo da de Júpiter. E a outra forma de aferir é se aumentar 10 vezes a velocidade harmônica, e 10 vezes ele estaria perfeitamente entre Marte e Saturno. Então, ou seja, os números todos batem. É uma surpresa muito grande. E depois eu parei para fazer outras contas aqui, todas elas dão exatamente certo. Não sei se botei algumas na lâmina, deixa eu ver aqui. Botei. Júpiter e Vênus, 2,60 por 3,13, dá 83,06. Se você pega, então, as inclinações de um pelo outro, exatamente 83,1673. É muito surpreendente. Júpiter e Vênus, né? Veja, Vênus é rochoso, é o segundo planeta, né? E Júpiter é o quinto planeta, o primeiro gasoso, né? O grandão lá depois do cinturão de asteroides. Ou seja,
características completamente diferentes, distâncias completamente diferentes, tamanhos completamente diferentes, e a harmonia bate matematicamente perfeitamente entre todos. Netuno e Saturno, perdão, é a pressa. Então, olha lá, dá 94,33, ou outra medida invertida dá 94,58. Então, é assustador. Marte e Vênus, matematicamente também tudo baixo. Aí eu saí, Mercúrio e Terra, imagina, nada a ver. Né? Mercúrio lá colado no Sol, Terra somos nós, terceira órbita, velocidade de um pela velocidade do outro, inclinação de um pela inclinação do outro, o número é o mesmo. Né? E aí, com esses dados, é possível fazer uma apresentação de uma função do tipo linear decrescente, que é essa função aqui. A galera de engenharia está muito acostumada a ver esse raio no meio de um gráfico, que é um corte para quê? Tem um dado muito discrepante lá em cima, que é a velocidade harmônica de Mercúrio. É 2.600 e alguma coisa. E a da Terra é 3 e alguma coisa. Ou seja, é um número muito diferente. Como eu disse, os dados de Mercúrio são muito diferentes. E mesmo assim, a surpresa harmoniza tudo. E aí o rasgo no raio é por essa razão, tá? Outra, há uma compressão nos dados acima do raio. Cada linha embaixo tem 5 e cada linha de cima são 500, tá? Ou seja, essa linha de cima são 100 linhas do de baixo. Ou seja, seria impossível visualizar direito o gráfico em uma página, tá? Então, esse raio é por essa providência. E aí, com o aparato computacional, a gente fez as equações dessa função. Essa é uma das equações, são as duas equações aí, tá? Para planetas de certa inclinação e de outra inclinação, outro grupo. E aí pode teorizar algumas coisas, né? Que faço desses achados. Dados da Terra, Milankovitch, provavelmente a redução da inclinação do eixo do planeta para até 22,1, que está em curso, né? O eixo do planeta está desinclinando, a gente está com 23 graus, vai desinclinar um pouquinho, e essa desinclinação poderá aumentar a velocidade harmônica, né? Caso as condições orbitais sejam mantidas, porque elas também variam, né? E aí é Milankovitch, né? Então tem os ciclos todos. Está aí a variação do eixo, né? A máxima de 24,5, estamos atualmente com 23,4, alguma coisa, e vamos para 22,1. Ou seja, estamos desinclinando. A variação de 2,4 ocorre em 41 mil anos, ou seja, 20 mil anos e 500 indo, 20 mil anos e 500 voltando, né? Um ciclo de 41 mil. E aí a variação anual é muito pequena, né? Décimo de milésimo de grau a cada ano. Então é 0,000011707, o número é esse aí por ano. E aí falta 1,34 grau para o planeta atingir a menor declinação. Isso vai acontecer daqui a 11 mil. Olá, Roger, abraço. Roger, Mulheres de Estrelas presentes, para nossa alegria. Grande abraço, querida. Obrigado pela presença. E aí, para o planeta atingir menor declinação, isso vai levar 11.100 anos, mais ou menos. Então, não leva a deduzir que estamos nesse ciclo já há 9.395. Ou seja, a última vez que o eixo esteve mais inclinado, estávamos mais ou menos no ano 7.371 a.C. Ou seja, a humanidade nunca viu a Terra toda inclinada. O artefato pode ser construído para colocar em praças. Aqui chegaram os produtos, né? Então, esse é o arco que a gente está tentando colocar lá na UFES, aqui na UFBA. Eu incomodo os políticos também para ver se botam em praça pública. É um artefato multiuso. Está aqui uma foto da maquete dele. Então, ele é projetado para ter... Repara que tem uma figura humana embaixo dele, tipo 2,70 m. Ele tem um orifício em cima que mostra o zênite 2 datas por ano. Nas datas de solstício, quando o Sol passa para um lado, ele projeta a elipse no chão, que é uma elipse próximo da letra S sul e outra elipse próximo da letra N norte, né? E podemos calcular a excentricidade das elipses. E ainda faz 2 analemas no chão também, na manhã, quando ele vem de manhã, toca em um orbezinho desse, ó, uma anteninha, né? Uma anteninha com orbe, uma bolinha na ponta, faz um analema no chão, e quando ele estiver se pondo de tarde, toca no outro orbe e faz um analema do outro lado, tá? É um artefato aí para desenvolver conhecimento, criar curiosidade, essas coisas todas, mostrar o zênite solar nas cidades, coisas dos trabalhos que desenvolvi. Outra imagem do orbe, acho que aqui está chegando exatamente, chegou ao final, obrigado. Se tiverem dúvidas, podem socializar, como eu disse, o meu contato está mais uma vez nessa lâmina, à disposição de todos, tá? Para crítica, complementação, contribuição, ok? A gente, como eu disse, aprende sempre, conhecimento nunca é parado nem perfeito, e é isso. Estou aqui à disposição de todos. Luiz, parabéns pelo seminário. Como sempre, a gente tem que entender que esse projeto, sua atividade é uma atividade de educação científica. Não tem nenhum questionamento aqui no blog, no chat, né? Mas aí eu faço aquelas colocações de sempre, assim, porque acho que ajuda o pessoal a entender, né?
por exemplo, eu sei que você está fazendo mestrado na UFES, né, justamente de educação científica. Uma coisa que eu acho interessante, até que para fazer as pessoas entenderem a importância do seu trabalho, é fazer atividades experimentais, né? Tipo para adolescentes de ensino médio, entendeu? E eu não sei se você está trabalhando isso, do tipo pegar tudo isso, você medir a duração do dia, e eu não sei se você está colocando isso, colocando uma série de experimentos, né, para serem feitos. Experimentos que são tanto de medição de posição no céu, do Sol, através da construção daquela curva que o Sol faz durante o ano, ou medição da posição, do intervalo de tempo necessário para que o Sol esteja na mesma posição durante 2 dias consecutivos, usando, por exemplo, um astrolábio simples, que seja feito com material caseiro. Dá só um panorama do que você está trabalhando no seu mestrado lá na UFES em relação a essa questão experimental, para que isso seja eventualmente, ou possa ser eventualmente utilizado na educação científica, né, dos adolescentes, das escolas do Brasil. Maravilha, prof. Tem sim algumas iniciativas. Por exemplo, eu dou aula lá no Alípio Franca, por sinal, um abraço à galera do Alípio Franca. E lá na frente do Alípio Franca, a gente colocou um píncaro, um ponteiro no alto do colégio, né? Olá, Adel, um abraço, Adel, grande abraço, os amigos aí presentes. Então, colocamos um ponteiro na construção em cima do... Terezinha, Mulheres de Estrelas também, um abraço a todos. Então, colocamos um ponteiro e eu estou pintando um analema no chão. Esse analema ele tem essas funções educativas todas de mostrar a ocorrência da variação reversa, a discussão da linha norte-sul, né? Geralmente é dito, você marca aqui, tem um norte, e aí não. É preciso marcar isso 2 vezes ao ano para ter ela com precisão, a diferença dá 10 graus. Então, esse tipo de coisa precisa ir para os livros didáticos. A questão da passagem dos entes do Sol, né? Então, a gente aprende as estações como elas são europeias, e aqui não faz sentido. Aí o cara vai, mas começa o verão como? Peraí, mas o Sol está aqui em cima exatamente, né? Isso precisa ser dito no livro didático. Então, as pessoas não têm esse conhecimento. E aí, como o Antônio Carlos fala também, né? Aumenta a doença de pele, aumenta a doença dos olhos e tal. Então, é um conhecimento que precisa ser passado. Outra, a gente ouve muito dizer assim, verão, os dias começam a aumentar e as noites diminuir. Na zona temperada. Depende da latitude. Isso não acontece. A variação reversa, sim. Então, eu tenho mostrado. Por exemplo, em novembro aqui eu fiz imagens, socializei nos grupos. Novembro, 18 horas, tudo escuro aqui. Aí, na mesma 18 horas, dezembro, janeiro, fevereiro, agora eu vou fazer a última, porque é dia 12, né? O ponto de inflexão do analema, ponto do Sol mais atrasado, mais ou menos. E aí, está cada vez mais claro. Sim, mas espera aí, por que o dia está aumentando se ele já abandonou a posição do 21 de dezembro, percebe? Então, o nosso sistema de incidência do Sol é diferente. E os livros todos só trazem um conteúdo europeu, né? E aí a pessoa, mas o dia não aumenta no verão? Mas por isso que está pondo mais tarde. Não é por isso. É por causa da variação reversa. Então, a ideia é trazer esses conteúdos para o estudo lá no mestrado. A gente usa o conteúdo da astronomia, óbvio, mas tem uma pegada educacional. Então, é colocar isso para a educação. Essa é uma das ideias. E os artefatos fazem parte total. Na Escola Dom Pedro, a gente botou um orbe também. Lá no Observatório Antares, já tem um orbe de inox também na porta do Antares, porque o Antares é de costas para o oeste, né? Então, o Sol põe atrás do Antares, toca no orbe, faz a sombra no chão, começamos a pintar. Vamos começar agora a pintar em fevereiro, pegando o ponto de inflexão. Então, vai ficar um analema desenhado ali na área de manobra dos carros, é super interessante. E nos grupos a galera tem acompanhado aí o do Alípio Franca, porque é onde eu tenho mais, onde fiz mais as marcações, né? Tem mais marcações feitas, e lá do Antares eu começo agora, em fevereiro, a marcar o chão. Então, esses artefatos, sim, são educacionais, e no mestrado essa é a pegada, exatamente isso daí. Isso, aí a gente tem uma pergunta aqui do chat, que é do Professional Programmer. Então, quer dizer que a variação das horas não necessariamente é algo estático, como o senhor se referiu? Exatamente, profissional programa, exatamente profissional. Nós temos momentos em que você vai encontrar o meio-dia no seu relógio e você vai observar o Sol ainda não fez a passagem meridiana. A passagem meridiana é a linha norte-sul do local onde você está. Então, você vai ver, deu meio-dia, o Sol não passou. E vai ter outros dias que você vai olhar para o relógio meio-dia e o Sol já passou, né? Então, ele varia a sua, digamos, velocidade, né? E aí, de novo, como eu falei na apresentação,
Não é velocidade do Sol nesse sentido, é o período, né? É o dia solar. Quem tem velocidade é o planeta, esse sim é móvel. E esses conceitos da hora variam por essa razão. A órbita é elíptica, né? E ela cria uma diferença de velocidade do planeta, como eu mostrei ali no início da apresentação, a segunda lei de Kepler, né? Então, quando o planeta está próximo do Sol, ele trafega rápido. Quando o planeta está longe do Sol, ele trafega lento, né? Então, isso gera uma diferença. A velocidade de rotação ela é mais ou menos equilibrada. Ela varia em milissegundos. Então, milissegundos a gente não consegue nem ver num relógio. Mas vamos considerar que a rotação então não varie, porque é muito pouco. Então, você vai ter a Terra com a rotação sempre igual, porém variando sim na órbita. Então, se ela passa, inclusive é um dos elementos que formam o analema. A rotação é a mesma, mas na parte rápida, eu pego o Sol num ponto, até ela receber o Sol nesse mesmo ponto, ela caminhou mais na órbita, porque ela está mais rápida. O que acontece? Você alarga a curva, né? E no outro lado, onde a Terra está lenta, ela recebe Sol neste ponto, com a mesma rotação, só que aí ela anda menos. O que acontece? O Sol chega de novo no ponto, a curva anda menos. Então, a curva do analema embaixo ela é grande, por essa razão, que o planeta está, digamos, acelerado na órbita, e na de cima a curva é menor por essa razão, na curva do sul, né? Do norte, perdão, confunde. Com certeza. Então, como eu falei, né? É porque eu já tinha visto algumas teses de doutorado que, por exemplo, na USP, em relação à educação científica, que são exatamente assim, né? A pessoa prepara um certo tema, ou escolhe um certo tema, tipo, sei lá, física de partículas. Aí ela prepara um esquema, né, de didático, de aula, ou de uma própria apresentação. Não, apresentação não. O termo correto seria uma exposição, por exemplo, né, com vários experimentos, aí fala, né? Quando você ficou falando, né, por exemplo, de medidas, eu pensei justamente isso, né? Que poderia se colocar uma série de experimentos, né, sejam eles direto no Sol, e propor uma sequência didática para o entendimento, a assimilação do conteúdo. Perfeito. Falando assim, parece até que eu sou especialista em educação, que não sou. Isso é de fazer Mas algumas somos todos matérias. educadores também, de alguma forma. Tranquilo. Isso é fazer algumas matérias na UFBA mesmo, da parte de educação. Mas, claro. Mas assim, eu pensei uma coisa desse tipo, né? Mas seu trabalho é plenamente possível de ser feito, você já faz, e eu acho que é extremamente importante para o ensino dessa questão das interações entre o Sol e a Terra. Isso. Aproveitar e mandar um abraço para a minha galera do mestrado, inclusive minha orientadora, a professora Vera, vai apresentar daqui a pouco o trabalho. E quando você falou em educação e astronomia, pedagogos, etc., me lembrei da Prona Verena também, que é a grande pedagoga lá do programa do mestrado e que ajuda todos nós na questão da pedagogia e tal. É uma presença luxuosa, assim, inestimável, professora. Essa aí, a galera do mestrado, um abraço a todos. É porque, como eu falei no seminário de Vieira, cara, isso é um problema sério, cara. As pessoas acham que vão ter máquinas mágicas, vão resolver todos os problemas. Se você não tiver uma equipe multidisciplinar, o potencial de aprendizagem que aquela máquina mágica vai ter vai ser muito pequeno. Eu dei o exemplo dos observatórios virtuais. Se você não tiver uma pessoa da área pedagógica mesmo ligada, além de você ter engenheiro, você ter astrônomo, cara, o potencial que é enorme de aprendizado, ele vai pelas cucuias, entendeu? Exatamente. Isso é muito importante, você ter alguém da área educacional, né, trabalhando nesses projetos. Com toda certeza. Entendeu? Então, o mestrado tendo um profissional de pedagogia é uma das coisas mais importantes de ter, porque faz esse link entre os alunos e o conhecimento que nós, profissionais de várias áreas, matemática, física, temos e queremos transmitir. Né? A ferramenta didática, né? Como é que essa informação chega? Como é que a sequência didática é feita para que o aluno compreenda isso daqui e tal? É complicado, porque eu mesmo tenho formação de astrônomo, cara. Eu sou pesquisador, bicho. Entendeu? Minha formação é de pesquisador. Muita gente tem formação de pesquisador, então a gente tem essa dificuldade, entendeu? Às vezes a gente acha que está arrasando, não está. Entendeu? Então, é fundamental que num projeto de divulgação científica, independente do que seja, você tem um profissional de pedagogia envolvido. Professor, então, muito obrigado aí pelo seu excelente seminário. A gente vai agora passar para o próximo, do Antônio Carlos. Obrigado, professor. Um abraço a todos. Gratos aí
pela assistência. Um abraço a todos.